Sejam muito bem-vindos a mais um encontro, a mais um estudo promovido pelo Câmara. Nós estamos muito felizes, a casa hoje está cheia, o assunto também é muito enriquecedor, de bastante conhecimento. E para dar início a esse estudo maravilhoso na manhã de hoje, nós pedimos, primeiramente, a colaboração e a compreensão de todos para que coloquem seus celulares no modo silencioso ou desliguem, para que a palestra ocorra de uma maneira mais fluida, que a gente possa ser interrompido, E assim a gente acaba também respeitando o irmão que está do nosso lado, A equipe que se prepara com tanto carinho para receber vocês e os nossos irmãos palestrantes se empenham em fazer esse trabalho para trazer esse conhecimento para a gente, tá certo? Hoje nós trazemos o nosso irmão Hugo Martins, que traz como assunto hoje, o tema da palestra de hoje é Evidências Científicas da Sobrevivência da Alma. Hoje teremos a participação de 3 médicos. Aqui é o Dr. Hugo Martins, que é aqui de Pernambuco, e o seu tema é o paradigma mente-cérebro. Então vamos ficar bem atentos a essa palestra, que vai ser bastante enriquecedora para o nosso aprendizado. E agora vamos elevar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos, se conectar com a espiritualidade maior e pedir ao nosso irmão Silvio que faça a prece inicial do estudo dessa manhã. Deus lhe mandado bonito, mais uma vez reunidos em teu nome, rogamos a vossa proteção, a vossa amparo, para a realização desse trabalho que vai ser realizado nesta manhã. Ilumina as nossas mentes, fazer com que as minhas nos possam se abrir para as verdades espirituais. Ilumina também, Senhor, nosso querido irmão Hugo, como também os demais que irão fazer parte desse trabalho da manhã de hoje. Sendo assim, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai Criador, e da equipe espiritual que coordena e dirige essa casa de oração e trabalho, e damos por iniciados e estudos aumentando na tua paz, no teu nome. Que Deus abençoe. Nós começaremos às 9 horas, vai até às 9h45, porque hoje são 3 temas, com 3 médicos. Às 9h45 em diante nós teremos outra apresentação, teremos um intervalo às 10h30, retornando às 11 horas para a última apresentação, e no final serão abertas as perguntas, tá certo? Para que a palestra corra de uma maneira melhor. Então, quem tiver suas perguntinhas, ou anota, ou guarda, para no final a gente fazer esse estudo em conjunto. E que aqui a gente se detenha no tema, para a gente não fugir com outros assuntos, tá certo? E agora eu deixo vocês com o nosso irmão. Muito bom dia a todos. Bom dia. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do que a gente vem pesquisando ao longo dos últimos anos. Então, se fala que a doutrina espírita, ela se compõe de uma parte que é científica e uma parte que é filosófica, com consequências morais, que seria a parte dita religiosa. Hoje a gente vai passear um pouquinho pela parte da ciência que se encontra em algum momento com aquilo que foi postulado pela doutrina espírita. Não que o que a gente vai falar esteja contido na codificação espírita e nas obras subsidiárias, mas são frutos de pesquisa na área científica, onde você pode fazer uma leitura que ali tem coisa que a gente encontra também de forma concorrente com a doutrina espírita. Então, qual é a fonte da nossa experiência subjetiva do eu? O que somos nós? Então, durante os últimos 2 séculos, tanto a ciência como a filosofia têm negligenciado o estudo do paradigma mente-cérebro. No final do século XIX e no início do século XX, alguns cientistas como Charles Richet, William James, Frederick Myers, se debruçaram no estudo desse paradigma. Depois houve um período de silêncio e nos últimos 20 anos tem havido um crescente interesse pela comunidade científica e como se relaciona a mente com o cérebro. Então, estamos numa fase pré-paradigmática do estudo mente-cérebro. O que quer dizer isso? Quer dizer que a ciência não tem ainda um ponto final dessa relação.
muitas pessoas acreditam que o cérebro produz a mente. E ainda utilizam como argumentos, por exemplo, eu conheci uma pessoa que era um médium ativo da casa espírita tal, teve um AVC e nunca mais teve comunicação. Então quer dizer que tudo que ele produzia, na verdade, era fruto da sua atividade cerebral. Porque uma vez lesionado o órgão, ele não manifesta mais aquelas comunicações. Então, isso é um exemplo para mostrar que, de uma forma geral, as pessoas acreditam que mesmo no campo científico há uma prova cabal de que o cérebro produz a mente. Então, não há ainda hoje, isso não é um fato científico, mesmo os cientistas que são materialistas e reducionistas, eles não dão um ponto final nessa história, que eles sabem que não há como provar. O que a gente tem é correlato. O que é um correlato? Você tem uma aparelhagem de rede neural que serve como substrato para que determinado tipo de ação cognitiva ela aconteça. Se você lesa aquelas estruturas, sendo a mente um produto do cérebro, ou sendo a mente não local e utilizando o cérebro como ferramenta para a manifestação do seu eu, não vai ter como mais se manifestar isso. Por exemplo, você está na estrada, guiando o seu carro, de repente numa curva quebra a barra de direção, e o carro perde a direção e lá cai no espinhadeiro. Não quer dizer que você, enquanto condutor, você tenha tido algum problema. Quer dizer que aquela aparelhagem que você estava utilizando, ela deixa de servir. Então, John Nicholas foi Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia no ano de 1963. E ele coloca essa declaração, que há uma tendência geral das pessoas superestimarem a capacidade do cérebro. Então, há uma tendência geral de você acreditar que o cérebro, a atividade do cérebro justifica tudo. O meu lado esquerdo do cérebro faz isso, o meu lado direito do cérebro faz aquilo, Então, o que acontece? Existem duas teorias propostas para tentar compreender a relação que existe da mente com o cérebro. Uma é a teoria da produção, onde a atividade neuronal ela produz a mente. E essa é a hipótese materialista, a hipótese reducionista. Existe a teoria da transmissão. O que seria a teoria da transmissão? Uma mente não local, estaria fora daqui, utiliza-se do cérebro para manifestar a sua potencialidade. Essa teoria foi defendida, por exemplo, por William James, que é considerado o pai da psicologia norte-americana. Ele estudou vários médiums, em especial uma médium fantástica chamada Leonora Pyron. Isso é um capítulo, é uma coisa à parte, mas temos defensores de alta patente para essa teoria, a teoria da transmissão. E essa teoria da transmissão, ela abarca, por exemplo, a questão dos fenômenos anômalos. Pela teoria da produção, se o cérebro produz a mente, como vamos justificar as capacidades mediúnicas, por exemplo? Capacidades mediúnicas que algumas pessoas têm de forma muito extraordinária. Como você justifica que a mente é produto da ação neuronal, se aquela pessoa tem capacidade de perceber uma situação que está muito distante da capacidade sensorial comum, que é da visão, da audição, do tato? Pela teoria da transmissão, sendo a mente uma estrutura não local, utilizando apenas o cérebro como manifestação do seu eu, abarca não só os fenômenos comuns ordinários, como também esses fenômenos mais extraordinários. Então, a teoria da transmissão chega onde a gente mais ou menos espera que, pelo conhecimento espírita, se chegue. Então, esse trabalho é um artigo publicado pelo professor Alexandre Moreira, nessa revista científica. E ele vai fazer exatamente a integração. O cérebro produz a mente. Então, durante o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que é considerado o terceiro maior congresso de psiquiatria do mundo, e curiosamente eu estava na sala, isso foi no ano 2014, dois conferencistas, um que foi o próprio professor Alexander, que fez uma conferência defendendo que o cérebro, a mente utiliza o cérebro como ferramenta, como instrumento. E outro conferencista, materialista reducionista, fez uma conferência defendendo a ideia de que apenas o cérebro, a atividade neuronal, produzia a mente. São duas ideias exatamente opostas. E aí, vemos como resultado aqui. Olha a pergunta. Você acha que a mente, ou seja, o seu eu, é produto da atividade cerebral? Antes das conferências, 53% achavam que sim.
depois apenas 40%. E aqueles que achavam que não, 47%, aumentou para 60%. Ou seja, no final das duas conferências, 60% dos psiquiatras que estavam assistindo a palestra, eles concebiam que o cérebro não produzia a mente, mas a mente utilizava o cérebro como uma ferramenta. Eu sei que é um tema um pouco espinhoso, meio complicado, mas essa hipótese, ela ajuda a gente a compreender o que somos nós. Será que somos o produto da despolarização das células neuronais? Ou será que somos uma coisa que vai além disso e que se utiliza da estrutura física para manifestar toda a sua potencialidade? É isso que estamos tentando investigar em um campo mais científico mesmo. Então, isso aqui é um trabalho, um livro interessante que vai colocar uma proposição interessante. Até o século XVII, os astrônomos ocidentais acreditavam que as estrelas eram fixas. Então, todo manuscrito até o século XVII no mundo ocidental coloca como as estrelas sendo fixas. Após a Revolução de Copérnico, onde foi, daí dedicou vários conhecimentos novos, que as estrelas elas se movimentavam, existiam movimentos estelares. Os astrônomos ocidentais começaram a perceber esses movimentos. Sendo que os astrônomos orientais, que não tinham essa limitação, eles já viam esses movimentos muito antes dos ocidentais. E o que nós queremos mostrar com isso? Queremos mostrar que nós somos guiados pelo que aquela comunidade científica permite. Se de repente houver uma declaração científica de que o espírito é imortal, daqui a pouco aparecem vários artigos mostrando que isso é verdade. Então, nós somos meio que envolvidos e teleguiados pelo que a ciência mais oficial diz. E são poucos que querem quebrar esse paradigma, porque é mais confortável você permanecer a sua zona de conforto aceitando que a maioria pensa que é verdade, mesmo que nem sempre seja, porque a ciência, a história da ciência, ela é muito profícua em mostrar que o que era, na verdade, uma verdade absoluta em determinado momento da história da humanidade deixou de ser momentos depois. Temos vários exemplos disso. A equipe de Pasteur, quando começou a levantar a hipótese da questão da contaminação, etc., era ridicularizada. E tantos outros exemplos temos aí. Então, é necessário que, aí Karl Popper, que foi um grande filósofo da ciência do século passado, ele fez a seguinte declaração: na busca pela verdade, pode ser nosso melhor plano começar a criticar as nossas crenças mais queridas. Então, se estamos dispostos realmente a conhecer a verdade, temos que fazer, primeiramente, uma crítica às nossas próprias crenças. Então, a gente vai entrar num tema que tem sido muito estudado nos últimos anos. Inclusive no Brasil, a Universidade Federal de Juiz de Fora, chefiada pelo professor Alexandre Moreira, está iniciando um projeto, um trabalho muito interessante nessa área. Então, seria a experiência quase-morte. Alguns indivíduos contam, quando estão em situação de muito perigo, de um perigo iminente de morte, ou quando estão numa situação, por exemplo, com uma parada cardíaca. O que acontece na parada cardíaca? O coração deixa de bombear o sangue. Quando o coração deixa de bombear o sangue, depois de alguns segundos, esse sangue deixa de chegar no cérebro. E o cérebro entra em hipofluxianóxia. Então é esperado que naquele momento, onde as células do cérebro não recebem o suprimento adequado de sangue e de oxigênio, é esperado que o indivíduo passe um tempo inconsciente. Sendo que o que acontece? Algumas pessoas, depois da reanimação, quando essas pessoas voltam, elas contam que viram coisas durante aquele período onde o coração estava parado e o cérebro estava sem funcionar, que mais ou menos levantam uma interrogação do que é realmente a nossa consciência. Porque se a nossa consciência é um produto da atividade neuronal, como pode, quando esses neurônios não estão funcionando de forma adequada, um indivíduo ter um nível de percepção e de consciência das coisas que estão ao seu redor?
Essa foi a primeira das indagações. Então, todas as pessoas que apresentavam o fenômeno da EQM, independentemente da cultura, da raça, do local do planeta, eles apresentavam o que chamam de estrutura central. O que é a estrutura central? Inefabilidade. Então, há um sentimento de uma coisa tão boa que não dá nem para descrever o que é. Alguns escutam o anúncio da própria morte, sentimento de paz, a visão de um túnel, você está na escuridão e caminhando em direção ao túnel que tem uma luz brilhante, se sentir fora do corpo. Alguns têm o relato que sentem claramente que estão fora do corpo. Um encontro com seres não físicos. E a revisão muito rápida, uma fração de segundo, de toda a história de vida. Esse artigo aí foi publicado numa revista britânica muito conceituada da área de medicina, The Lancet, no ano 2001, pela equipe do professor Clive Lommel. Então, ele avaliou 344 pacientes que sobreviveram à parada cardíaca. E ele identificou que 12% descreveram uma experiência central. Então, como o tempo é muito curto da gente, eu vou te mostrar um caso muito interessante desse estudo. Um indivíduo foi encontrado inconsciente em via pública e foi levado para o hospital. Quando chegou na sala de emergência, nos primeiros cuidados, na hora de fazer a intubação orotraqueal, ele estava com uma prótese dentária. Então a enfermeira tirou a prótese e guardou uma gaveta junto com os medicamentos. Continuou os procedimentos, etc. E o indivíduo foi reanimado. Depois de uma semana, quando essa mesma enfermeira que fez esse procedimento inicial, quando ele estava inconsciente, na sua chegada, entrou na enfermaria, ele apontou para a enfermeira e disse: foi essa, ela sabe onde está a minha prótese. Foi ela que guardou a prótese no carrinho que tem os remédios. Então, fica a grande indagação: como pode um período onde o indivíduo tem uma diminuição tão acentuada do aporte de oxigênio do cérebro, onde se espera que ele não tenha nenhum nível de consciência, ele tem um nível de consciência tão apurado da realidade que o circunda. Então, embora a hipótese que a gente colocou da produção da consciência da mente como produto da atividade neuronal seja válida do ponto de vista de testagem, mas é muito difícil você explicar certas coisas que acontecem dentro do conjunto das informações da EQM por essa hipótese. Sigamos. Então, a gente viu que os relatos são semelhantes em diferentes culturas e diferentes regiões do planeta. E vão de encontro, inclusive, às crenças que as pessoas têm. Eu tive uma pessoa que eu conheci, que ela teve uma EQM, quando a mãe dela estava visitando ela na UTI, e ela parou. Ela parou e teve a sensação de sair do corpo. Viu a equipe se reunindo, botando a mãe para fora, e ela depois foi atrás da mãe. E a mãe foi chorar na outra sala, ela foi tudinho. E depois ela observou tudo que estava acontecendo, inclusive a enfermeira dizendo: essa não escapa, e tudo dizendo. E ela, curiosamente, ela teve encontro com seres, com pessoas falecidas da família. Sendo que ela tem uma crença, ela é de uma religião que acredita que depois da morte vai ficar dormindo, esperando o juízo final. Então, como se ela tem a crença que vai dormir até o juízo final, como é que ela encontra com parentes? Tem uma história mais interessante ainda, que ela encontra com um parente que ela não conheceu pessoalmente, porque era muito criancinha quando a pessoa morreu. Então, como justificar essa gama de fenômenos dentro de uma hipótese que não seja a da transmissão, né, que a gente vê? Então, esse é outro estudo. AWARE é um estudo que foi coordenado pelo professor Sam Parnes, publicado na Resuscitation, que é uma revista também muito conceituada. E esse é um estudo muito cêntrico, um estudo que envolveu vários hospitais de vários países, mais de 2 mil pessoas estudadas. E aí ele vai, o estudo vai acontecendo por estágio. No último estágio, ele estuda 101 pessoas. Dessas 101 pessoas, 46% se recordavam de eventos, temas centrais durante o período
onde se é esperado que elas não recordassem. Só para a gente relembrar aquela história. Houve a parada cardíaca, diminuição do aporte de oxigênio para o cérebro. Teoricamente, ali não tem um funcionamento adequado daquele conjunto de redes neurais e o indivíduo tem uma consciência ou tem uma memória. Sendo que, o que é que acontece? Desses indivíduos todos, 9% tiveram experiências chamadas de EQM, porque a memória de eventos, tem gente que se planta, de imagem, de caso, isso aí não é considerado EQM. Para ser EQM, a gente tem que ter aquele conjunto de informações que a gente viu no início aqui da apresentação. Mas 2% tiveram experiências fora do corpo, saíram do corpo e viram tudo que estava acontecendo no momento da ressuscitação, da parada cardíaca. Tem um deles que descreve muito direito, ele sai e fica no teto da sala e vê quando o médico chega para o história, pega o desfibrilador, vamos chocar ele, vamos chocar. Ele está em fibrilação, vamos chocar. E ele descreve ao médico assim, forte, careca, descreve tudo. Depois foi no prontuário para ver quem era a equipe. Tudo que ele falou durante o procedimento realmente aconteceu, confirmado por prontuário médico. E aí está esse artigo mostrando essa situação. Então, como pode o indivíduo ter tamanha consciência de tudo que está funcionando se a consciência é meramente um produto da atividade neuronal? Então, eu não estou com isso definido, eu estou colocando interrogação. Então, vamos pensar. E não precisa todo mundo que tem a parada cardíaca se recorde disso. Basta um só. O William James dizia, não é para eu mostrar que nem todo povo é preto. Eu só preciso mostrar que tem um branco. Porque no dia que eu mostrar que tem um branco, a declaração de que todos são pretos ela já não é mais válida. Então, quero dizer com isso que pode ser a hipótese de que a consciência, a mente é não local, e utiliza o cérebro como uma ferramenta da sua expressão do seu eu, da sua subjetividade, ela é uma possibilidade. Então, situações relacionadas a EQM. A parada cardíaca a gente tem falado, mas quase afogamento, choque elétrico. Choque elétrico. Eu acompanhei uma jovem, ela deu um choque elétrico. Ela tem uma saída do corpo e viu a situação toda, viu a pessoa querendo ajudá-la. E ela é uma pessoa simples, que nunca leu nada a respeito, não é espírita, não tem conhecimento de nada. Porque isso aí que a gente tem falado aqui não é o conhecimento abarcado pela príncipe de medicina. É aquele ponto de encontro que eu falei. Mas o que eu falo que essa jovem, ela não tem conhecimento de nada. É zero. Zero. E ela faz a descrição da sua EQM com todos os sintomas centrais que a gente viu. Ela disse, olha, foi uma sensação maravilhosa, uma sensação de paz, uma sensação de alegria. Eu não queria mais voltar. Não que viu, teve um flash do que tinha acontecido na sua vida e ela achava uma coisa muito boa. Ela disse, olha, morrer não é uma coisa ruim. Morrer é uma coisa tranquila. E curiosamente, todas as pessoas que passaram por EQM dizem exatamente isso. É um relato universal. Veja que coisa interessante. Então, quais seriam as teorias para EQM, explicativas para EQM? Anóxia cerebral, ou seja, falta oxigênio. Aí, quando falta oxigênio, o cérebro libera uma substância chamada TM, que acontece isso e aquilo outro, mas não vai justificar todos os fenômenos que acontecem. Não justifica tudo. Reação psicológica. Então, a pessoa tem tanto medo que desintegra as funções, que se dissocia as funções integradas da mente. Memória, percepção, tudo se desintegra. Então, a pessoa se dissocia. Então, a pessoa tem a sensação de que saiu sem ter saído. Iatrogenia, ou seja, o médico forçando a barra para querer que a pessoa relate uma coisa que na verdade não existiu. Depois que a pessoa passa por EQM, o que é que acontece na vida da pessoa? Então, em todo mundo, as pessoas que passaram por EQM, elas relataram isso. Ela amplia o senso da sua espiritualidade. Ela começa a se preocupar mais com as outras pessoas. Uma valorização da vida, diminuição do medo da morte. Essa jovem, ela só não tem mais medo de morrer. Então, é um relato que é universal. Todas as pessoas que passam pela experiência da EQM, elas têm essa percepção modificada em relação à vida. Então, ela tem um aumento da confiança, um aumento da flexibilidade e resignação com as coisas que acontecem na vida de forma geral, valorização e amor próximo.
diminuição do interesse pelas coisas de ordem material. Então a pessoa muda, alguma coisa muda dentro dela. Existe um outro cientista, chamado Percy, que fez um estudo, fez um capacete, e fazia com esse capacete, era até conhecido como capacete de Deus. Ele fazia estímulo elétrico no cérebro do indivíduo, e o indivíduo, alguns tinham percepções que eram parecidas com ele, parecidas. Mas, quais são as falhas desse trabalho em relação aos seus resultados? E primeiro, embora algumas experiências sejam parecidas, que você estimulou algumas regiões do cérebro que produziam certas imagens, nenhum indivíduo que recebeu essa estimulação apresentou esses sentimentos pós-EQM, essa mudança do seu paradigma de vida. Nenhum deles. Então, a EQM tem alguma coisa que essas outras estimulações apenas físicas não têm. Então, o Dr. Grayson, que é um grande estudioso desse tema, ele associa a EQM a uma capacidade que algumas pessoas têm maior de dissociar as funções integradas da sua vida. Então, nós temos várias funções mentais que são integradas, tipo memória, emoção, identidade, representação corporal, controle motor, comportamento, tudo é integrado na nossa mente. Algumas pessoas têm a facilidade de dissociar as funções que normalmente são integradas na mente. Então, temos duas classificações mundiais de psiquiatria para determinar o que é um transtorno mental. A da Organização Mundial de Saúde, que é a CID, e a da Associação Americana de Psiquiatria, que é o DSM. São duas classificações onde os cientistas, os médicos, mais ou menos se pautam para fazer os seus estudos. Então, pela CID-10, saiu a CID-11, vai ser publicada em janeiro de 2022, vai começar a ser usada para todo mundo. Mas no F44.3 coloca que o indivíduo que apresenta a perda transitória da consciência da sua própria identidade, que acontece de forma involuntária e indesejada, e exclui o contexto cultural e religioso do indivíduo. Ou seja, aquele indivíduo que dissocia a identidade, apresenta-se como outra pessoa. Dentro de uma reunião no centro espírita, não seria considerado como doença. Mas aquela pessoa onde esse fenômeno acontece de forma involuntária, na rua, no trabalho, em momentos desejados, aí é problema. Então, algumas pessoas ainda hoje me perguntam, quer dizer que a CID-10 no F44.3, esse CID aí, pode acreditar. Tem muita gente que decora isso aí e é capaz de saber mais do que alguns médicos. Decorado esse CID. Porque acha que essa CID, essa classificação aqui, prova que a ciência acredita que a obsessão espiritual é um fato. Mas isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque nessa classificação aí, o conceito quer dizer o seguinte: o que a medicina diz? Algumas pessoas dissociam as estruturas que são integradas na sua função mental. Ponto, é isso que quer dizer. E que se assemelham ao transe, mas não quer dizer que eles acreditam. Porque se a gente aceitasse que a medicina acreditava nisso, a gente tem que entender que aquele paradigma da produção ele já não mais existiria, só da transmissão. Isso não é verdade. A maioria dos cientistas acreditam, a maioria, pelo menos, que a mente é um produto da ação cerebral. Embora uma parte acredite que não. Então, para uma coisa ser um statement, ser uma declaração disso aí, teria que ser consenso. E não é consenso ainda. Então a gente tem que colocar os pés no chão para não querer adiantar as coisas. Então, nessa mesma F44 está aí personalidade múltipla. Aquele indivíduo que ora, ele se apresenta como uma pessoa, ora com outra, e a gente já vai daqui a pouquinho passar um videozinho de um caso que foi estudado, as 3 faces de Eva, filme, que documenta uma história que realmente aconteceu. E é bem interessante. Então, o que aconteceria, tanto no estado de possessão como de personalidade múltipla? O indivíduo ele dissocia, para a medicina, o indivíduo dissocia-se e alguma coisa dentro dele que, de alguma forma, está reprimida ou secundário a algum trauma acontecido na infância, durante a sua vida, e ele de repente cria uma personalidade, um alter ego, para justificar os seus hiatos e etc. E tal. Tem várias teorias que propõem, que são propostas para justificar isso. Só para a gente adiantar, o DSM-5, que é a classificação da Associação Americana de Psiquiatria,
ele vai colocar também nessa linha, os indivíduos que apresentam 2 estágios de personalidade e que esses estágios de personalidade, eles promovem no indivíduo um problema de ordem social ou ocupacional e não estão relacionados a alguma estrutura religiosa ou cultural que ele frequenta. Então, no início do século passado, tem um caso que foi acompanhado por uma equipe médica de uma mulher dona de casa que, de repente, ela entrava em transe e outra personalidade, um alter ego, assumia o comando. E essa pessoa que assumia era completamente diferente da personalidade que era, de forma geral, apresentada por ela. Então a gente vai ver um minuto de trecho aqui do filme. É bem curtinho aqui o trecho desse filme, para você ter uma ideia mais ou menos do que acontece no transtorno dissociativo. E você é a mãe da filha dele, certo? Claro. E você é a Sarah White, seu nome é esse? Sim, senhor. Então, eu não posso falar com Eva Blaine? É claro. Eva Blaine? Oh, droga. Sabe quem é esse aqui? Claro que sei. Ei, espera um minuto. Quem é seu marido? Eu não só me escondi uma vez, como já me escondi 1000 vezes. Eu não tenho marido nenhum. Mas tenho certeza que se fosse me casar, não teria um lugar qualquer como esse aí. Esse vai contar tudo pra ele, afinal. Sabe qual é a sua filha? É a filha dele, você sabe disso. Isso me dá vontade de lhe dar uma bofetada. Mas eu só quero ver você tentar outra coisa. Não pensa, Dado. Converse com ela. Observe e não perca a cabeça. Use o seu bom julgamento. Posso falar com a senhora White? Claro que pode, mas não me chame mais quando esse palhação estiver aqui. Senhora White. Eu apaguei de novo. Só por alguns instantes. Ela? Eva Blaine. Puxa, já lhe disse que não quero vê-lo novamente. Senhora White. Isso é um tema que eu tenho pesquisado bastante. E estamos submetendo um trabalho que fizemos a uma revista científica agora, desses dias, pronto aqui. Nós estudamos o caso de uma moça que ela fazia uma dissociação tão grave e o alter ego que assumia era uma entidade que se apresentava como uma entidade demoníaca. E durante o episódio, eram muitas pessoas para segurá-la. E ninguém dava conta de segurar. Aí levaram para uma sessão de exorcismo. Chegou uma sessão de exorcismo, ela deu em todo mundo, inclusive no padre. Rasgou o padre. Bota uma roupa, paramento, rasgou. E aí quando a gente foi fazer uma investigação mais apurada, desde a infância, ela apresentava fenômenos dito anômalos. E para a ciência, assim se descreve, né? Os fenômenos mediúnicos. Então, ela via pessoas e entrava em contato com seres espirituais, mas a família não acreditava. Então, ela costumava, por exemplo, sonhar com situações com pessoas que ela nunca tinha visto na vida. E depois de algum tempo, ela encontrava com essas pessoas na rua ou em aquela mesma pessoa que ela tinha um sonho, que ela nunca tinha visto, ela encontrava. Então, mas a lista é grande de fenômenos anômalos que ela era portadora e que em algum momento essa dissociação aconteceu de forma mais acentuada e etc. Então, e o final da história eu não posso contar, senão não perde a graça do artigo. Mas
O que é que acontece nesses casos? Você tem uma descontinuidade da experiência subjetiva do eu. E todos nós temos um eu. Então tem que se perceber eu como sendo eu. Eu sou Hugo, eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu faço assim, eu faço assado e tal. Eu tenho que ter uma integralidade desse conceito. Nesses casos, você perde essa integralidade. Você vê que a moça lá, ora ela está lá, bem tranquila, como daqui a pouco ela apaga e vem outra pessoa, e isso considerando que não seja faça, né? Que a pessoa não esteja ali para fingir. Nesses casos assim, mais graves, claro que não é, porque gera uma repercussão muito grande. Dificilmente você vai manter uma mentira só para satisfazer alguma coisa, é uma coisa mais séria. Então você tem despersonalização, ou seja, na despersonalização o indivíduo se torna um observador de si mesmo. É como se você não reconhecesse que você é você. Quando você sai, você está vendo você de fora. Muitas vezes você escuta vozes de entidades espirituais, pensamentos múltiplos que você não identifica como sendo seus aqueles pensamentos. Emoções fortes e egodistônicas. O que é uma emoção egodistônica? Você não reconhece como sendo sua. Mudança súbita de atitude, né? Você vê a jovem, está lá o médico falando com ela, daqui a pouco ela muda e já é outra coisa acontecendo ali. Estranhamento do próprio comportamento, você se vê estranho. Isso é um relato que todos dizem, se sentem estranhos. Aí porque o transtorno dissociativo, ele pode ter a forma da personalidade múltipla, que outras alter-egos assumem como sendo pessoas, homens, mulheres, etc. E tem a forma possessão, é quando o indivíduo é possuído por uma entidade que seja alegada uma entidade do mal. Sendo que o que acontece? 90% dos casos, esse que eu acompanhei não tem história de aborto, mas uma boa parte tem história de aborto. Então existe uma teoria que diz o seguinte: a mente, para se defender do trauma, que é, por exemplo, um abuso ou negligência, ela se dissocia, porque quando ela se dissocia, quando você dissocia a estrutura da percepção, da memória, da identidade, da consciência, ali está tudo dissociado, o indivíduo suporta o melhor dor. E isso é a tese que é trabalhada pelos cientistas que trabalham com isso aí. Eu estou procurando ver dentro disso aí o que é que tem de espiritual. Sabe? São pessoas graves, porque 70% dos casos apresentam tentativa de suicídio. Esse foi um trabalho, um artigo, Trauma, Criatividade, Transe, foi publicado por uma revista importante da Associação Americana de Psiquiatria no ano passado. Vejam esse desenho. O que é que vocês acham desse desenho? Não um desenho perfeito. Um desenho detalhado de uma pessoa. Então, um jovem de 19 anos de idade, ele tem a capacidade de, andando na rua, ele olha para uma pessoa e chega em casa, aquela imagem fica retendo na sua mente, na sua memória, a imagem da pessoa que ele passou na rua e viu. E ele desenha. Sendo que ele diz que quem desenha não é ele. Porque ele não está consciente do que está desenhando. Uma outra situação, outra pessoa assume o seu eu e desenha por ele. Vejamos. O que eu achei interessante nesse artigo foi o seguinte: você fazendo desenho desse, olhando para a pessoa, já é uma coisa meio difícil. Agora, você fazer um desenho desse, você passou na rua, viu a pessoa, e você chega em casa e vai fazer esse desenho, já é outro. E o mais curioso é que ele não reconhece que é ele que está desenhando. Então, nós temos que reunir, é como se fosse um grande quebra-cabeças. Eu vejo assim, você vai reunindo evidências. Então não dá para você chegar e dizer, fui com uma palestra hoje, e o médico lá mostrou evidências que agora são últimas de que a coisa funciona dessa maneira. Não é assim. Ciência não é isso. Ciência a gente vai fazendo perguntas, vai fazendo questionamentos, e você vai levantando possibilidades. O que a gente não pode aceitar é o contrário. Isso é impossível de acontecer, porque a ciência já diz, então, peraí, vamos abrir as nossas mentes, ter humildade científica de reconhecer que ainda não sabemos de tudo, para compreender o fenômeno que é anômalo e tentar estudá-lo e ver o que é que isso quer representar dentro de uma estrutura lógica de possibilidades. O que temos visto, em geral, é que a ciência tem sido quase religiosa. A ciência não acredita nisso, então, se aparecer na frente,
que é ilusão e alucinação. Voltando só um pouquinho atrás, na EQM, quando a gente fala, tem gente que diz que é alucinação. Alucinação é quando você percebe uma realidade que ela não existe. Alucinação, doença, você está vendo uma coisa que ela não existe. Mas sempre os fatos relatados na EQM, desses que a gente colocou na pesquisa, eles são fatos documentados e pontuais. Então não são alucinação. Então voltando para aqui. Não vai dar por conta do tempo, que são estruturas cerebrais que são ativadas durante aquelas são estruturas cerebrais rapidamente. O córtex orbitofrontal, o superior, a amígdala, e são várias conexões que tem, que você tem como correlato neuronal da ativação dessa possibilidade associativa. Mas não quer dizer que aquela estrutura que esteja causando o fenômeno. Por exemplo, quando eu vou atravessar uma rua e eu observo com cuidado para o carro não me pegar, eu ativo o corpo amigdaloide, a amígdala, então, atenção, medo, etc. Então, muitas vezes, durante o associativo, você ativa algumas estruturas cerebrais, córtex orbitofrontal, amígdala, áreas do sistema límbico, mas não quer dizer que seja a ativação daquelas estruturas que estejam causando esse fenômeno. Essa é uma história mais longa que não vai dar para a gente entrar em detalhe aqui. Só para terminar, com 5 minutos, né, antes que ela me admoestasse, eu já me acusei em 5 minutos. Essa obra aqui é pouco lida no espírita, porque o que eu falei até agora são coisas da ciência, mas é para terminar. Estou falando um pouquinho de uma coisa que é da doutrina espírita. Essa obra do professor Hernando Guimarães, Espírito para Espírito e Alma, onde ele vai hipotetizar como é que acontece o fenômeno da incorporação, da possessão. Então, na figura da esquerda de vocês, está a estrutura aqui do móvel, do corpo da cúpula, e aqui em preto está o corpo físico, do médium. Durante o processo de possessão, a gente vai ver aqui o corpo, a cúpula do espírito, ele vai se encaixar ao móvel do médium. Aqui, ó, à esquerda é a estrutura toda do médium, né, do corpo físico, o modelo organizador biológico, o corpo aqui, essa barrinha preta. E o espírito tem tudo, mas não tem a barrinha preta, certo? No seguinte, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver que aqui o móvel do médium, certo? Aqui o móvel do espírito e aqui a cúpula do espírito. A cúpula do médium ficou afastada ali, ó, ligada aqui pelo cordão de prata. Aqui está o corpo físico do médium, ligado pelo cordão de prata, a sua cúpula. E aqui, olha, se encaixou perfeitamente a cúpula do espírito. Isso é uma hipótese explicativa. Mas no livro ele fala de pessoas, eu acho interessante ler, para ver ideias de teorização do campo científico de alguém da área espírita. Não sei se deu para perceber direitinho essa ideia aí, mas é uma ideia interessante. Então, o que é que acontece? Esse aqui é um quadro pintado por Pablo Picasso, quando ele tinha 19 anos de idade. O quadro se chama Ciência e Caridade. Então, aqui você tem um médico, né, vendo o pulso da paciente, enfermo, e ali em cima tem a freira que ali vai representar a caridade. Então, ciência e caridade. Ciência, ela é um veículo de iluminação de todos nós. Tá? Quando a gente vai mergulhar, a ciência tem contribuído enormemente para a compreensão de como funciona a nossa estrutura profunda do nosso eu, e qual é o nosso papel no universo, embora estejamos muito longe de compreender integralmente isso, mas muito longe mesmo. Mas a ciência possibilita essa caminhada. E a caridade, ela é que vai permitir que tudo isso que a gente vivencia tenha um sentido. E se você conhecer tudo, não tiver caridade ou amor, não vai valer de nada. Então, eu acho que Picasso estava inspirado pelo alto, como fez esse quadro, expressa exatamente qual seria a situação ideal. A ciência se vê com um sentimento de amor profundo com tudo, gratidão a algo que esteja acima da gente, esteja coordenando tudo isso. E eu acredito que o caminho que estamos seguindo, todos nós aqui hoje, é mais ou menos esse caminho que foi
elaborado por Picasso com definição de ciência e caridade. Acabei no tempo certinho, queria agradecer enormemente a vocês. Grande abraço e até a próxima.